Olá, Silvano, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite também, Edna Bueno, boa noite, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Lilian Roldão, seja bem-vinda. Boa noite também, Lídia. Olá, Flávia Andréia, boa noite, seja bem-vinda. Cecília, boa noite também para você, para o Reinaldo e para os nossos companheiros aí de Pirassununga. Olá, Tuca, boa noite, seja bem-vinda. Muita força aí para você. Marilza Abreu, boa noite, seja bem-vinda também. Boa noite, Wagner Pimentel e a toda a família Portugal Pimentel. Helena Coelho, boa noite. Boa noite, Adriana Dantas, Andréia Dantas e toda a família Dantas, né? Olá, Valdete, boa noite também para você e para todos da família. Olá, Selma e Dinho, boa noite para vocês. Com certeza, Lilian, Francisco está aqui nas nossas orações, no nosso caderno de intenções. Boa noite também, senhor Luiz Alberto, seja muito bem-vindo. Olá, José Ricardo, boa noite também para você, seja bem-vindo. Boa noite também a Marina Pereira, para Oneida Alves. Boa noite, Cláudio Honor e Eliane. Senhor Antônio Pazotto e Isabel, boa noite também para vocês. Eveline, Roberta e Gabi, sejam bem-vindos. Olá, Andréia Dantas, Marinha, boa noite. Elaine, boa noite também, seja bem-vinda. Boa noite, Célia. Rosilene, Osmane e Diego, boa noite também para vocês. Olá, Rita Caparelli, boa noite para você, para a Netinha, sejam bem-vindas. Leopoldina, boa noite também, Michele e Gabriel. Anitta, Clarindo, boa noite para vocês. Olá, William. Olá também, Ângela, Dona Guilmar e o Tinho, Eloá, boa noite para vocês. Boa noite aí, Eloá, né, pelos vídeos que o Yutinho falou que você está fazendo, Eloá, parabéns. Olá, Márcio, Gustavo e Salete, boa noite para vocês. Aproveitando aqui, inclusive, né, para pedir orações também para uma companheira nossa, Alice Lima, que está passando por um tratamento, e que as nossas energias e vibrações hoje também sejam direcionadas a ela. Vamos colocá-la aqui também no caderninho das nossas intenções, não nos esquecendo, né? Muitos aqui já sabem que eu tenho compartilhado aí as notícias no nosso grupo de WhatsApp. O nosso querido companheiro Paulo Henrique também continua precisando das nossas orações, das nossas vibrações, então que todos possamos aí direcionar a ele, e a espiritualidade também, né, com muito amor, com muito carinho, e pelos méritos dele, está recolhendo todas essas energias e vibrações e encaminhando a ele com certeza. Luísa Silva, boa noite, seja também bem-vinda. Boa noite, Adaí. Daniele Diamantino, boa noite, como sempre, seja bem-vinda. Ana Cristina, Luzia Maldi, boa noite, Luzia. Olá, Lúcia Venturini, boa noite. Tá aqui, ó, então, vamos assim dizer, né, Wagner, uma carga especial de vibrações para o Dr. Edivaldo Portugal Dantas, para que a espiritualidade possa assisti-lo e assistir, sobretudo, os profissionais de saúde que estarão ali também auxiliando. Maria Ângela, boa noite, seja bem-vinda. Então vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos o nosso momento de oração, de reflexão, né? Aproveitando esses instantes em que estamos aqui todos juntos, reunidos, para unir os nossos desejos mais sinceros. Márcia Martins, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Dona Maria, mãe da Márcia. Aqui vai não somente a nossa gratidão, mas também as nossas orações para todos vocês.
Lígia Lima, boa noite. Nadsan, seja sempre bem-vinda. Então vamos fazer a nossa oração para pedir a permissão ao nosso mestre amado e querido Jesus. Boa noite, Natália. Para a nossa reunião, para os nossos estudos. Boa noite, Gisela, seja bem-vinda. E também que nestas nossas orações, todas as intenções que foram requeridas aqui e aqueles nomes que já se encontram aqui no nosso caderninho de intenções que a espiritualidade não esquece jamais, que todos possam receber essas energias, mas principalmente que nesses momentos cada um de nós estejamos conectados com a espiritualidade superior para sentirmos e percebermos o quanto essa espiritualidade trabalha em prol da humanidade e, sobretudo, em prol de todos aqueles que necessitam das nossas orações, das nossas energias, das nossas vibrações. Que nós estejamos fortalecidos para encaminhar e direcionar a eles o nosso próprio magnetismo, porque depende da nossa vontade, desse nosso desejo de doar alguma coisa. A espiritualidade sempre faz a parte dela. Jesus, com certeza, também faz a sua parte. Nós precisamos fazer a nossa, e nós podemos fazer principalmente com esse desejo e essa vontade de doar alguma coisa. Como a Andréia colocou aqui, está lá já no hospital com ele, acompanhando aqui, né, os nossos estudos e também recolhendo essas energias e vibrações para que tudo aconteça ou os desdobramentos sejam de acordo com a própria espiritualidade, com a necessidade de todos nós. Confiemos em Deus em todos os momentos e Ele não se esquece e não se esquecerá de nenhum de nós, seus filhos. Olá, Sr. Antônio Nofre, boa noite também, Jean. Jossanã, boa noite, seja muito bem-vinda. E a gente vai aproveitar, porque este é exatamente o momento de nós entrarmos nesse contato e nessa sintonia, né, com Jesus e com a espiritualidade. Hoje é dia exatamente de nós identificarmos no Evangelho segundo o Espiritismo algumas colocações feitas por Kardec, aproveitando a oportunidade dos ensinamentos do Cristo, né? Boa noite, Adilson Rivas, Célio Melo, boa noite também, Rosilda Martins, Roseli Salvador, João Gabriel, Marina Pereira, boa noite para todos vocês e para aqueles que vão entrar depois, oportunamente, que vão assistir também em outros momentos, em outros horários e em outros dias. E nós estamos estudando, né? Iniciamos o capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração. Fizemos aqui aquela introdução, e uma introdução interessante e importante para nós identificarmos juntamente com o codificador a importância de tudo aquilo que o próprio Cristo disse. E a gente vai entender, sobretudo agora nesse instante, como que nós podemos interpretar esta pureza de coração. Sim, gente, ser puro de coração. O que significa? Começamos na semana passada a citarmos e mencionarmos sobretudo o capítulo anterior, onde Kardec começa a trabalhar conosco a questão relativa à humildade. Por quê? Porque todos aqueles que infelizmente ainda alimentam o orgulho e o egoísmo no seu coração não conseguirão atingir essa simplicidade e a própria pureza de coração. E a pureza de coração, a gente vai ver, nos ajuda, nos auxilia em muitas coisas, inclusive nessas preces, nessas orações e vibrações que nós estamos fazendo. Por quê? Porque tudo aquilo que nós estamos doando, ele leva contigo essa carga emocional, essa energia que nós possuímos, vai junto com os fluidos que nós estamos endereçando. Qualquer dia a gente vai trabalhar um pouco mais essas questões, por isso que a gente sempre fala e diferencia energias, vibrações, magnetismo. São coisas diferentes, são coisas distintas e principalmente, por quê? Porque algumas delas dependem exatamente da nossa vontade. Só que essa nossa vontade movimenta as forças que nós temos lá dentro e automaticamente também tudo aquilo vai direcionado de acordo com a nossa capacidade, sobretudo de doação e de
conhecimento. Então, quanto mais informações, quanto mais conhecimentos nós tivermos, mais nós teremos condições e capacidade de trabalhar e de doar essas energias que nós estamos aqui constantemente falando e pedindo para os nossos companheiros. Olá, Maria do Carmo e Maria Senhora, sejam bem-vindas. Então, a pureza de coração, ou aqueles que têm o coração puro, gente, pode ter certeza, eles têm uma capacidade maior de doação e principalmente de doação de uma energia também mais pura. Então Kardec começa falando no capítulo anterior sobre o orgulho, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, para entrar aqui neste momento, falar para nós dessa simplicidade e da pureza de coração. Maria das Graças, boa noite, seja bem-vinda. Então, primeira coisa, já aprendemos, vamos trabalhar na eliminação do orgulho. E agora vamos adquirir esta pureza. Que pureza de coração é essa? É aquela pureza de coração que a gente vai ver no decorrer deste capítulo, que as crianças, ou melhor, que o espírito na fase da infância corporal possui. Por quê? Porque justamente nessa fase da infância corporal que o espírito está, vamos assim dizer, desligado do seu próprio passado, do seu pretérito. É um período de repouso para o espírito. Ele traz consigo as características e influência do organismo físico que o deixa praticamente com as emoções adormecidas e daí em diante ele passa a abrir o seu coração aos novos conhecimentos que, através do processo de educação, os pais e mestres vão passando para as crianças. Então, esse período ele é importante, porque sem a contaminação dos nossos vícios do passado, o nosso coração está mais simples e mais puro. A gente pode ver e perceber as crianças. Gente, crianças, estou falando assim de um modo geral, porque tem crianças que elas, querendo ou não, elas trazem sim uma carga ainda forte do próprio passado e possuem algumas características ou uma personalidade um pouco mais complicada. Eu estou dizendo das crianças de uma forma geral. As crianças de uma forma geral, e muitos de vocês devem ter passado por isso, elas brigou com um coleguinha aqui agora, não passa meia hora, uma hora, elas já estão brincando de novo e já esqueceram aquilo que aconteceu. Infelizmente, os pais, ou muitos pais, acabam atrapalhando um pouquinho, né, o desenvolvimento ou a afirmação desta pureza de coração, sempre falando e colocando, não, você tem que ser assim, você tem que se impor, você tem que... Então a gente tem que tomar um cuidado especial. E é essa fase da infância que o próprio Cristo vai exatamente mostrando, ou pelo menos fazendo analogia, para que a gente entenda o que vem a ser a pureza. Então, eu acho interessante quando o próprio codificador coloca essa fase, ou que Jesus tomou a infância. Não é a criança propriamente dita, não é a criança especificamente, aquele espírito, não. É a fase da infância que serve como parâmetro ou analogia para essa nossa pureza. Repito, apenas analogia. Boa noite, Iraci, seja muito bem-vinda. Seguindo, o próprio codificador, neste capítulo que ele vai desenvolver, a gente falando, ele começa exatamente com esse título, né? A simplicidade e a pureza de coração. Ele coloca essa necessidade de nós, principalmente utilizando a analogia da infância, de nós mantermos um coração sem a corrupção. E aí, é interessante a gente falar um pouquinho, né? Que quando a gente fala e comenta sobre a corrupção, não estou querendo falar aqui, não vamos nem adentrar em política, por favor, não é o nosso objetivo, tá? Quando a gente fala em corrupção, nós estamos falando em influências externas, aquilo que é, vamos assim dizer, da própria natureza da criatura humana. Gente, a criatura humana ou a criação divina, ela é perfeita. Boa noite, Marceléia, Guilherme, Luciano, seja muito bem-vindo. São Antônio Onofre ainda coloca aqui,
São Antônio, isso que nós acabamos de dizer. Infelizmente temos muitos sim, desses pais que, e aí onde Kardec fala, né, a corrupção acaba entrando no coração dessas crianças. Acaba entrando por quê? Porque alguém lançou algum tipo de ideia, lançou algum tipo de pensamento diferente dessa simplicidade e pureza, principalmente quando a gente fala em corrupção, seria numa forma de levar vantagem em cima do outro. A gente tem exatamente que mudar essa nossa forma de pensar. A gente tem que procurar nas nossas existências e encarnações essa preocupação, ou melhor, a ocupação com o desenvolvimento e evolução íntima, espiritual e íntima. A corrupção vem exatamente pela influência externa e, sobretudo, quando esta influência procura nos desviar do caminho certo e do caminho correto. Então, infância, tem isso? Tem. Deixe a infância por si só levar e conduzir. Não procure influenciar. Quando a gente fala nesse processo de educação, o ideal é o quê? É nós trazermos os conhecimentos do Cristo para que a criança, nesse seu momento de desenvolvimento, tenha acesso a esta verdade e a esta verdade pura. Por quê? Porque se nós colocarmos a verdade que nós trazemos para nós, que não é uma verdade pura, é uma verdade corrompida, nós estaremos também corrompendo o coração dessas crianças. E vejam, o próprio Cristo disse, né, na sequência da sua passagem, não é que o reino dos céus é para as crianças. Vocês lembram? Quando Jesus fala, ele fala o quê? Que o reino dos céus é para aqueles que o coração se assemelha ao coração das crianças. E aí eu pergunto, nós hoje, será que o nosso coração se assemelha ao coração de um espírito nesta fase da infância, sem essas influências viciosas de existências pretéritas? Ou será que o nosso coração hoje, ele encontra-se corrompido, sobretudo corrompido por aquilo que a humanidade elege como prioridade no mundo? E o que a humanidade elege como prioridade no mundo em que nós estamos? Principalmente o apego ao materialismo. Infelizmente, o materialismo tem imperado na nossa sociedade. Boa noite aqui para a Cidinha Cerise, boa noite para a Patrícia, Shirley, Renata Cristiane, Raquel Porfírio, Maria Helena Porfírio, Adriana Romano, boa noite também, Fabiana Caldas, Sinara, boa noite, Leda, Lovato, sejam todos muito bem-vindos. Então, Jesus disse que o coração, ou melhor, que o reino dos céus é para que as pessoas, aquelas pessoas cujo coração se assemelha, exatamente porque isso nos aproxima mais dessa própria pureza. Pois é, Wagner, não se guarda rancor, é aquilo que a gente falou. Você está brincando, briga aqui, não passa meia hora, já muda a brincadeira, já chama o outro, e eles percebem o quanto que precisam do outro. Crianças que brincam e que querem se desenvolver sozinhas têm uma dificuldade tremenda. E vejam, gente, um detalhe até interessante, né? A nossa humanidade que eu digo do planeta Terra, é uma humanidade tão apegada à própria matéria por conta da nossa evolução, e a nossa evolução hoje, do ponto de vista planetário, está como mundos de provas e expiações, ou seja, saímos do mundo primitivo e passamos ao segundo nível, ao segundo patamar, que são mundos de provas e expiações. É lógico que dentro dessa gradação, nós estamos mais próximos do fim do provas e expiações, tá? E não lá no início, nem no meio, nós já estamos mais no fim, nós estamos nesse momento de transição. Mas é importante nós citarmos que o período da nossa infância hoje, e eu estou dizendo hoje, considerando de Kardec para cá, André Luiz,
é considerado um período de 7 anos. 7 anos terrenos. Tá? Lembra que a gente comentou em alguns outros programas a diferença que existe entre os planetas? O nosso planeta tem a sua forma de medir, de comparar, sobretudo, o tempo. O nosso período de infância é de 7 anos, ou seja, nós temos 7 anos de adormecimento espiritual para nós termos acesso a informações, conhecimentos que vão nos auxiliar neste recomeço da nossa caminhada, numa reencarnação ou numa nova oportunidade, numa nova encarnação. Mas existem planetas do nosso próprio sistema solar, a gente não precisa ir muito longe, inclusive a gente comentou um pouco disso quando estudamos, falamos sobre Humberto de Campos, falamos também do livro Cartas de uma Morta, da mesma lavra, né, de Chico Xavier, que é de Maria João de Deus, sua mãe, que diz que planetas como os mais avançados aqui, né, do nosso sistema solar, Júpiter, Saturno, o período de infância lá corresponde a mais ou menos 6 meses do nosso tempo terreno. Olha para vocês verem a diferença de 7 anos para 6 meses. Por que essa diferença? É muito simples, porque como nós estamos muito corrompidos por tudo aquilo que nós fizemos no passado, e nós ainda estamos iniciando a nossa trajetória nas provas e expiações, estamos tentando reparar o nosso passado, a gente precisa de um período mais longo para assimilarmos as informações novas e modificarmos os nossos padrões de comportamento. Agora, nesses países, ou melhor, nesses planetas, mais avançados, como a sociedade, a humanidade já está muito mais avançada, sobretudo na prática do bem, nós, ou os espíritos lá, não precisam de mais do que 6 meses, vamos assim dizer, desse adormecimento, para assimilar as informações necessárias e dar sequência à sua evolução. Então, cada planeta vai agir exatamente de uma forma que lhe é peculiar. Quando o nosso planeta Terra estiver mais avançado, o período da infância vai diminuindo. O período de adormecimento espiritual vai diminuindo. E a gente vai percebendo como hoje ele já é, posso assim dizer com muita tranquilidade, um pouco mais curto. Da época de Kardec, de André Luiz, a gente já percebeu um pouco dessa evolução. A gente já percebeu também que as crianças, em uma idade bem mais, vamos assim dizer, mais nova, já demonstram personalidades mais difíceis, que é exatamente influência desta, aspas, corrupção oriunda do passado que está no nosso subconsciente. Já trazemos à tona para esta existência de uma forma um pouco mais rápida, não necessariamente após os 7 anos. Tudo isso é consequência dessa evolução. Até, repito, chegarmos num patamar de regeneração ou de mundos felizes que a gente não vai precisar de mais do que alguns meses para nós, em adormecimento espiritual, assimilarmos informações novas que contribuirão para a nossa evolução. Sim, no Espiritismo, ou a doutrina espírita, ela nos traz todas essas informações, todas. E aí eu digo sempre para vocês, peguem essas informações, não é que vocês têm que digerir, que engolir, não. Peguem essas informações e façam uma análise lógica e racional, para vocês verem se realmente tem sentido, faz sentido tudo isso. A doutrina espírita é essas informações que nós devemos assimilar e nós devemos nos convencermos dela. Não é porque alguém falou que, alguém falou isso. Não. Lógico, tudo aquilo que o Cristo falou é verdade. Mas para você compreender, você tem que se convencer. E para você se convencer, vai demorar com certeza um pouco. E principalmente, você vai ter que trabalhar, sobretudo com este preconceito que cada um de nós trazemos lá dentro. A Elaine ainda coloca, né? Também que ela já ouviu dizer essa questão, né, da própria corrupção, quando se diz, porque às vezes ela fala aqui, né, vem numa família idônea, mas o mundo
acaba corrompendo. Veja só, Elaine, quando a gente fala desse período da infância, desse período de adormecimento e deste momento em que a família, sobretudo os pais, vão lançando para a criança todo este arcabouço de conhecimento, de informação e sobretudo do caminho do bem, é o momento que elas têm para poder assimilar, lançar na sua memória, como se diz, gravar ali em uma das suas janelas de memória, para que quando o mundo ou quando ela estiver livre e buscando as informações do mundo, ela começa lá dentro a contrastar. Opa, aquilo que meu pai disse, aquilo que minha mãe disse, aquilo que eu aprendi lá, é diferente daquilo que o mundo está me apresentando aqui. E aí ela vai ter o livre-arbítrio para escolher qual caminho ela vai seguir. Então, sim, concordo contigo, a família ou a criança pode ser de uma família idônea, mas quando ela passa desse processo da infância, quando ela tem acesso às informações do seu próprio passado e ela vai percebendo o que a humanidade, o que a sociedade vai lhe apresentando, ela vai escolher qual o melhor caminho a seguir. E a gente sabe, e nós vamos falar daqui a pouquinho, não sei se hoje ou se no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre essa questão envolvendo a tentação. Quando for falar do adultério, pecado por pensamento. Por quê? Porque vamos entrar nessa questão da tentação que a sociedade ou que este mundo externo vai lançando sobre nós. E aí vai depender da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, escolher qual caminho seguir. Sim, concordo. A família às vezes é idônea, lança, a sociedade vem e mostra diferente, mas o espírito é livre para escolher qual caminho ele quer seguir. O que nós não podemos, sobretudo nós pais, nós educadores, o que nós não podemos é deixar de contribuir, sobretudo com os nossos exemplos, para as crianças. Elas têm que ter um referencial diferente daquele corrompido da sociedade. Porque se elas também não tiverem um diferencial corrompido, quando a sociedade vier, para eles somente aquilo é a verdade. O resto é tudo balela, é tudo ilusão. Então tem que ter um referencial do bem, que é esse o objetivo da grande família. O referencial do bem, da família, da religião. E se ela tiver esse referencial para contrastar com o referencial da sociedade, aí sim as coisas vão ficando realmente mais fáceis e ela vai ter opção de escolha. Caso contrário, veja, uma pessoa que nasce numa família que não é idônea, uma família que está vivendo de acordo com o que a sociedade hoje impõe, ela não vai ter parâmetros, ela vai ficar apenas e tão somente com a corrupção da sociedade. Então tudo aquilo ali para ela é normal e é comum. Ou seja, uma encarnação onde ela perdeu oportunidade de crescer ainda mais. Lógico que tudo tem o seu objetivo, a providência divina age em todos os lugares, em todos os pontos e com todos os espíritos. Mas vai ficar muito mais difícil para esse que não teve um referencial bom do que para esse que já teve essa oportunidade, tá? Ou que não teve essa oportunidade. Então, a gente tem que ter um cuidado muito especial com tudo isso. Olá, Amanda Lavez, boa noite, seja bem-vinda. A Valdete até lembrando, né, que as crianças até nasciam de olhos fechados. Hoje já nasce com o olho aberto, já sorrindo e tudo mais. Olá, Marcelo, Machado, Ival, boa noite também para vocês. Com certeza, São Antônio, é uma benção. Andréia Vieira, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Ana Cristina, Maria Eleusa, boa noite também para você. Valdete Faria, boa noite. Sim, tudo é evolução. E essa questão, né, Elaine, aproveitando que você colocou de famílias desestruturadas com filhos idôneos, é por quê? Porque determinados espíritos vêm com essa tarefa, ó, eu vou nascer naquela família para ajudá-la, para tentar corrigi-la, para mostrar a eles que o caminho é este. Então, a gente vai ter isso sim. E podemos dizer, são espíritos muitas das vezes missionários, com essa missão dentro da família. Filhos muito mais evoluídos do que os pais. Isso é realmente muito comum. E ainda bem que a espiritualidade permite tudo isso, esses contrastes. Mas sempre objetivando o quê? A evolução de todos. Tá? A evolução de todos. Ninguém fica para trás.
Deixa eu ver aqui, mais nenhum comentário. Certo, então vamos seguir. Não, com certeza, isso aí tudo é maravilhoso. E é que a gente fala, né, Elaine? Imagina num mundo mais avançado, onde a nossa infância vai ser bem menor, porque a gente vai ter menos coisas para poder aprender nesse aspecto. A gente vai ter muito conhecimento ainda para poder avançar, mas nesse aspecto dessa educação moral vai diminuir. Por isso que o período de infância também acaba diminuindo. E aí, Kardec já vai fazer um comentário que a gente vai utilizar mais para frente nas nossas reuniões de quinta-feira, né? Quando a gente for falar do esquecimento do passado. Aqui ele toca também nesse ponto, né? Ele vai dizer: agora imaginem se desde cedo nós conhecêssemos o nosso passado. Boa noite, Dalva Carvalho, seja muito bem-vinda. Imaginem se nós conhecêssemos o nosso passado desde o início, lá, com crianças. A criança que conhece... Gente, nós teríamos uma dificuldade tremenda. Como que eu vou receber uma informação, um conhecimento, se eu já tenho acesso a um preconceito e principalmente a experiências já vivenciadas? Vai ficar muito mais difícil para mim. Ora, estávamos inclusive hoje lá no serviço comentando essa questão hoje relacionada com o sexo. Olá, Carlos Pereira, boa noite, seja bem-vinda. Essa questão relacionada com o sexo, teve recentemente um episódio envolvendo um jogador de vôlei, né, que fez um comentário e, gente, o comentário que ele fez, eu até não vi, mas os próprios colegas lá no trabalho estão falando, é um comentário que quase todo mundo faz. Mas veja como que a sociedade avaliou o comentário dele. Ele perdeu patrocínio, ele perdeu chances de jogar pela seleção, ele perdeu várias coisas, porque ele fez um comentário. Agora vejam, se nós desde pequenos trouxéssemos a lembrança, qualquer coisa que ia acontecer para nos mostrar o contrário, vinha à tona a nossa lembrança. Primeira coisa, opa, não, isso aqui não é assim, por quê? Porque eu já vivi isso e eu fui vítima daquilo, e aí automaticamente você vai perder a oportunidade exatamente do recomeço, de você entender e captar uma ideia, uma mensagem nova e uma forma nova de se viver, porque aquela ideia te fez sofrer. Mas muitas das vezes nós batemos o pé. O nosso orgulho, ele infelizmente nos mantém. O nosso orgulho nos mantém, muitas das vezes enraizados em coisas que não fazem o menor sentido. E aí, se você comentar com alguém que tem um conhecimento diferente, uma evolução moral diferente, ele que vai falar, poxa, não faz sentido nenhum o que a pessoa acabou de dizer. Mas aquele que acabou de dizer para ele é algo que faz todo. Então vejam, se nós trouxéssemos, o próprio Kardec comenta isso nesse ponto, tá? Olá, Claudio Honor, seja bem-vindo. Se nós trouxéssemos essas lembranças, nós teríamos a dificuldade do recomeço. Por exemplo, quando a gente vai tentar aprender uma coisa nova, dependendo da idade, você fala assim, eu já sou velho, eu não consigo aprender mais nada. Gente, quando você traz esse preconceito aí que você não aprende mesmo. Não, mas eu sempre fiz assim, não adianta mudar, porque... Aí como é que você vai conseguir mudar? Praticamente não vai ter jeito. Você não vai conseguir. Então, quando Kardec traz esse comentário aqui, eu lembro, a gente ainda vai falar nos nossos estudos de quinta-feira da lembrança das vidas passadas, porque tem muita gente, e eu vou dizer, mesmo espíritas, que ainda faz questão. Não, se eu lembrasse, eu faria diferente. Se eu lembrasse, eu corrigiria. Se eu lembrasse, eu reformaria. Ou se eu lembrasse, não. Não é bem assim, não é simples como nós estamos dizendo, principalmente neste período, tá? De novo, a simplicidade de coração, a pureza de coração que Jesus faz menção à fase da infância é exatamente porque não existe nenhum tipo de corrupção da nossa memória. Não existe influências do passado, porque se existisse, nós com certeza teríamos dificuldades, tá? Aí a Marinha tá confirmando aqui, porque realmente eu não vi, só o comentário. Ele não disse nada do que qualquer outra pessoa diria, mas, de novo, olha os preconceitos.
Tá? Veja, mas nós estamos num mundo diferente, não pode... Sim, ele apenas expressou. Infelizmente, né, ele expressou e essa expressão foi comprada por muitos e aí, querendo ou não, acaba se dando, né, tirando um pouco daquela intenção que ele estava querendo e acaba se dando importância totalmente, vamos assim dizer, né, diferente, acaba dando uma conotação diferente do que ele queria, aumenta-se o problema e, infelizmente, de novo, por conta do preconceito e aí algumas influências, né, Elaine Lavez, boa noite, influências da própria mídia, né, que acaba atrapalhando. Olá, Filomena, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Vânia, também, boa noite para você. Então, nesse ponto, não se esqueça, quando vocês forem ler, pode ir lá, que o próprio Kardec vai exatamente trazer isso para nós. Ainda nessa parte, né, antes de entrarmos no pecado por pensamento, que vai ficar para o nosso próximo encontro, estou olhando aqui a hora, né, a gente não pode descuidar, o que Kardec fala é que essa nova oportunidade, essa nova encarnação, com esse esquecimento ou com este adormecimento, vamos assim dizer, espiritual, é que vai permitir esse recebimento de novas informações para a sequência e principalmente para a superação. Repito, são parâmetros diferentes que nós precisamos buscar, são informações diferentes que nós não assimilamos no passado, para que no presente a gente receba informações e consiga assimilar que o caminho diferente pode ser muito mais feliz do que todo aquele sofrimento que eu tive lá atrás. E aí eles encerram até com uma frase que eu gosto de dizer, que é até poética, né? Que o espírito, nesse momento, ele enverga temporariamente, nesse momento que a gente está falando da infância, ele enverga temporariamente a túnica da inocência, pelo que nos faz concordar com Jesus. Jesus, com certeza, está com a verdade quando ele toma a infância como símbolo da simplicidade, da humildade e da própria pureza. Essa é a forma como que o codificador praticamente encerra os seus comentários a esse título, simplicidade e pureza de coração. Eliminar orgulho, eliminar egoísmo e vaidade, que a gente sabe, infelizmente, que ainda impera na sociedade. Mas, nesse momento que nós envergamos a túnica da inocência, é o momento de utilização dessas mesmas oportunidades para a assimilação de novos conceitos, de novos parâmetros para a sequência desses nossos embates, né? São muitos obstáculos. Vencer a si próprio não é fácil. E a gente vai ver no nosso próximo encontro a questão do pecado por pensamento e do adultério. E aí a gente vai conseguir entender melhor. A gente vai falar um pouquinho também sobre a questão da tentação. E, de novo, vamos entender melhor o porquê de todo esse esquecimento do passado e o porquê devemos aproveitar o máximo possível esse momento. Agora, nós que já passamos por esse momento da inocência, ou de envergarmos a capa da inocência, como diz o codificador, nós ainda temos a oportunidade de vencer e superar os nossos preconceitos e, em especial, por que não trabalhar essa pureza de coração? Podemos purificar o nosso coração a todo instante. O que não falta são oportunidades, porque o mundo de hoje, ele nos apresenta muitas formas de corrompermos o nosso coração. E a gente vai, com certeza, atingir esse objetivo de eliminar e purificar. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque deles é o reino dos céus. Vocês querem o reino dos céus? Eu também. Vamos chegar até lá. E por que não? Vamos chegar juntos? Está aí o convite para todos. Muita paz, até o nosso próximo encontro. Tenham uma excelente noite e fiquem todos com esse mestre incomparável, iluminando a nossa vida, iluminando a nossa mente, iluminando o nosso lar. Que assim seja.